Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Um workshop na Universidade de Georgetown, em Washington, discutiu o consumo inteligente e responsável de bebidas alcoólicas. O evento analisou os desafios e soluções para que o Brasil atinja a meta de redução de 10% do consumo nocivo de álcool até 2025. O deputado federal Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas, participou do encontro e é com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Olá, deputado, tudo bem? Olá, Mariana, uma satisfação estar aqui novamente com todos os nossos telespectadores da TV Câmara e para todo o Brasil, falando dessa matéria tão importante para a saúde brasileira. Pois é, esse simpósio, esse workshop, ele teve um cunho assim mais médico, um cunho mais científico? Olha, esse simpósio, o cunho dele foi justamente voltado para a legislação brasileira. Quem organizou esse simpósio foi a iniciativa privada, juntamente com o Centro de Liderança Pública, que convidou cerca de 10 parlamentares da Câmara Federal e mais 3 senadores. Esse grupo que foi lá foi justamente para discutir que mecanismos, que soluções inovadoras seria possível produzir e a Câmara Federal, o Congresso Nacional, ser protagonista nesse processo, de forma a viabilizar o alcance dessa meta de redução do volume do consumo nocivo de álcool até 2025. Essa meta vem de onde? Essa meta vem da Organização Mundial da Saúde, que identifica a quantidade de episódios, a quantidade de mortes, inclusive, que são causadas ou identificadas com o consumo exagerado, o consumo descontrolado do álcool. Tem havido um aumento do consumo de álcool por parte das mulheres, não é mesmo? E os jovens também estão bebendo cada vez mais cedo. 27% dos jovens com idade entre 13 e 17 anos já experimentaram bebidas alcoólicas. E é nessa fase a gente sabe que os jovens estão mais propensos a criar uma dependência, não é, deputado? Exatamente. E foi justamente no aspecto científico do simpósio que nós identificamos, pudemos descobrir essa informação. Do ponto de vista médico, seria ideal que o jovem com menos de 18 anos não consumisse bebida alcoólica. O ideal era isso. Menos de 18? Com menos de 18. Por conta do desenvolvimento cerebral, o impacto do álcool no desenvolvimento da formação do cérebro, na formação do pré-córtex frontal, principalmente, o consumo é extremamente nocivo para o desenvolvimento do cérebro desse jovem. Infelizmente, o que nós temos visto no Brasil, e infelizmente no mundo inteiro, é a redução a cada ano da idade onde os jovens experimentam pela primeira vez, mas também o aumento nos episódios de consumo nocivo por parte desses jovens, que é o chamado binge drinking. É a bebida descontrolada, a bebida que passa pela Organização Mundial da Saúde, a classificação do consumo nocivo é em uma ocasião, tomar pelo menos 5 doses de uma bebida, uma dose padrão, num período de 30 dias. Mas uma bebida, que tipo de bebida? Porque, por exemplo, as bebidas fermentadas têm menos álcool do que as destiladas, né? Sim, é por isso que se faz uma padronização. A dose padrão é uma dose que tem tantas gramas de álcool padronizada. Ah, entendi. Para cada bebida, então, seria uma quantidade. Uma quantidade. Esse copo, por exemplo, que nós temos aqui com água, seria, em caso uma bebida fermentada, poderia ser próximo de 2 doses ou uma dose e meia. Se fosse uma bebida destilada, certamente teríamos aqui mais de 3 ou 5 doses da mesma bebida pela padronização da dose e pela padronização da quantidade de álcool. Então temos visto esse acontecimento, essa infelicidade, e isso contribui muito para o impacto na saúde pública e, mais grave ainda, que é o consumo de álcool por mulheres grávidas. Esse é o consumo, talvez, que mais comprometa a saúde dos entes que nascem a partir daí. Existe uma síndrome. Que tem médicos, eu como mulher vou dizer uma coisa para o senhor, sabe que tem médicos que dizem que faz mal e tem médicos que dizem que você pode tomar
uma dose de vinho, por exemplo, porque principalmente no começo da gravidez a placenta está protegendo o bebê, não leva. Nós identificamos, meio... foi um pouco categórico, essa informação foi um pouco categoricamente distribuída para os parlamentares, que não há níveis saudáveis ou seguros de consumo de álcool por mulheres grávidas em qualquer etapa da gravidez. E existe uma síndrome da alcoólica fetal, que causa comprometimento na formação do feto, na formação da criança, além do desenvolvimento motor, desenvolvimento cerebral, que é muito grave. E é nesse sentido que esse simpósio foi organizado. Nós precisamos tomar medidas que contribuam para a redução desse consumo, porque esse consumo ele não está associado apenas a essas doenças, ao consumo nocivo em si. Está associado também àquelas pessoas que bebem e dirigem, e que provocam a cada ano mais acidentes de trânsito. O Brasil, por exemplo, tem aproximadamente o dobro dos acidentes de trânsito fatais do que um país como os Estados Unidos. O dobro. E esse número, desse número que nós temos, aproximadamente 36 mil acidentes de trânsito por ano, quase 40% podem estar associados ao consumo de álcool. E muito associado também à violência, né, deputado? A violência, principalmente nas classes mais baixas, é muito associada ao álcool, né? Com certeza. O consumo nocivo justamente contribui para isso, contribui para a dependência, e a dependência ela se desencadeia em reações desconhecidas e descontroladas por parte da sociedade. Além do impacto na saúde pública. Nós temos hoje uma parcela da população que sofre desse problema, que está pesando o serviço de saúde pública, o SUS, em função de ter essa dependência química por conta do consumo nocivo. O senhor estava me contando a história, antes da gente começar, a história dos macacos, né? Quer dizer, o componente genético de como o corpo humano lida com a questão do álcool. Como é que foi essa história? Justamente, é o grande desafio da redução do consumo de álcool, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma cultura de que é socialmente legal, socialmente interessante beber. Essa cultura ela está disseminada por todo o planeta. No Brasil não é diferente, a gente tem aqui uma associação de que beber é agradável, beber significa estar bem dentro da sociedade. E isso pode estar associado a um traço genético do ser humano. Olha a justificativa aí, hein? Assim fica mais fácil de dizer, mas fica confortável, já está no gene, né? Está na nossa genética. E um episódio que fomos expostos lá, e interessante, parece cômico, mas é sério, alguns macacos foram pesquisados e esses macacos na África não comiam as frutas dos arbustos, eles comiam as frutas do solo, porque essas frutas já estavam apodrecidas e ao apodrecer fermentavam-se e na fermentação alcoólica aquela fruta ficava embebida em álcool. O macaco comia aquela fruta e sentia prazer. Então, esse pode ser um traço genético que nós herdamos e que está nas enzimas que nós temos no organismo capazes de processar o álcool e que dá aí para o ser humano essa capacidade, essa resistência. Pelo menos também tem a resistência, né? Tem a resistência. Já trazemos uma resistência genética. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, essa empresa que os levou para lá, juntamente com, não sei, a Universidade de Georgetown, né, em Washington, o que ela pretende fazer em relação a isso? Em primeiro lugar, a intenção era justamente criar algum mecanismo de parcerias com o setor privado, com as entidades do terceiro setor, não governamentais, mas que tenham fins em gestão pública, como é o caso do Centro de Liderança Pública, a quem eu quero principalmente parabenizar pela organização do evento, agradecer a esta empresa do setor privado, do setor de bebidas, é uma produtora de bebidas tradicional no Brasil, no mundo hoje, talvez a maior do mundo, e que viabilizou esse simpósio, e também a própria universidade, que ofereceu um ambiente mais do que adequado para a realização desse trabalho, desses estudos. Mas a ideia desta empresa é investir nos próximos 5 anos, 2017 na verdade 4 anos, 2017 a 2020, cerca de US$1 bilhão em campanhas e em atividades de combate, de redução do consumo nocivo de álcool. É uma empresa de que área? É uma empresa de bebidas
que demonstra um gesto aí de responsabilidade social interessante. E um fato que foi comentado durante o simpósio é que para essas empresas, para as empresas de bebida em geral, não há o interesse de ter esse cliente, esse consumidor nocivo como parte da sua carteira de clientes. Pois eles são um tipo de cliente que não dura muito, ele não tem sobrevida. Certo. E ainda fazem a contrapropaganda, né? A contrapropaganda, ainda pesam no sistema de saúde e fazem com que a sociedade vire-se contra as empresas. Então essas campanhas são saudáveis e se houver uma possibilidade, se houver viabilidade de forma muito transparente, de forma muito legítima, de trazer o setor privado com o setor público juntos numa campanha de combate que efetivamente promova essa redução, tenho certeza que faremos um grande bem à sociedade e estaremos cumprindo o nosso dever como legisladores, como representantes da população, de fazer um bem-estar, né, estar presente nas nossas vidas. Bom, tomara que o parlamento possa participar disso também. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Deputado, eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com o deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, sobre o workshop em Washington que debateu o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.